e agradecidos a Deus por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecidos a Jesus por todos os seus ensinamentos. Rogamos ao Pai, ao Cristo Jesus, à Mãe Santíssima, que abençoe o nosso lar e a nossa família, que a prece seja o canal divino para ir de encontro ao Cristo Jesus, para a realização de mais um culto do Evangelho em nosso lar. Que o passe seja instrumento sagrado, renovador de nossas forças, bálsamo curativo para todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma. Que a água que nós colocamos para ser imantada receba as bênçãos do alto através do Cristo Jesus, se tornando no alimento sagrado para o nosso corpo e para o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 73, Falatórios. Abaixo uma epístola. É uma fala de Paulo que está lá no segundo livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Paulo diz assim: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E através desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem de hoje, nos convidando à reflexão. Assim prossegue o benfeitor. Poucas expressões da vida social ou doméstica são tão perigosas quanto o falatório desvairado, que oferece vasto lugar aos monstros do crime. A atividade religiosa e científica ha descoberto numerosos fatores de desequilíbrio no mundo, colaborando eficazmente por extinguir-lhe os focos essenciais. Quanto se há trabalhado, louvavelmente, no combate ao álcool e à sífilis, ninguém lhes contesta a influência destruidora, arruinam coletividades, estragam a saúde e deprimem o caráter. Não nos esqueçamos, porém, do falatório maligno, que sempre forma em derredor imensa família de elementos enfermiços ou aviltantes à afeição de vermes letais que proliferam no silêncio e operam nas sombras. Raros meditam nisto. Não será, porventura, o verbo desregrado, o pai da calúnia, da maledicência, do mexerico, da leviandade, da perturbação? Deus criou a palavra, o homem engendrou o falatório. A palavra digna infunde consolação e vida. A murmuração perniciosa propicia a morte. Quantos inimigos da paz do homem se aproveitam do vozerio insensato para cumprirem criminosos desejosos? Se o álcool embriaga os viciosos, aniquilando-lhes as energias, que dizer da língua transviada do bem que destrói vigorosas sementeiras de felicidade, sabedoria, amor e paz? Se há educadores preocupados com a intromissão das sífilis, por que a diferença alusiva aos desvarios da conversação? Em toda parte, a palavra é índice de nossa posição evolutiva, indispensável aprimorá-la, iluminá-la e enobrecê-la. Desprezar as sagradas possibilidades do verbo
quando a mensagem de Jesus já esteja brilhando em torno de nós, constitui ruinoso relaxamento de nossa vida diante de Deus e da própria consciência. Cada frase do discípulo do Evangelho deve ter lugar digno e adequado. Falatório é desperdício, e quando assim não seja, não passa de escura corrente de venenos psíquicos, ameaçando espíritos valorosos e comunidades inteiras. A mensagem é extremamente importante e atual, quando nós estamos cada vez mais invigilantes quanto à maneira de nos comunicarmos. Como diz Emmanuel, o Verbo é instrumento divino que o Criador concede a cada um dos seus filhos para que possam, através do avanço intelectual, se comunicar de maneira positiva, satisfatória, com os seus semelhantes. É através do Verbo que nós aproveitamos a oportunidade de conviver com as diferenças, de trocar experiências, de nos enriquecermos no campo da cultura, no campo da arte. É através do Verbo que nós nos comunicamos com o Pai Celestial, quando emanamos uma prece que brota do nosso coração, as palavras mais sinceras para falar com o Pai, das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas necessidades, sejam elas materiais ou espirituais. É através do Verbo que nós nos utilizamos da nossa intelectualidade para compreender a mensagem que Jesus nos trouxe, que deixa gravado em nossa consciência todos os ensinamentos do seu Evangelho. Mas, infelizmente, a humanidade está cada vez mais distante dessa essência maior, deste instrumento divino que o Criador nos concede como bênçãos para que nós possamos nos comunicarmos com os nossos semelhantes, evoluindo desta forma no campo moral e espiritual. Infelizmente, a humanidade está cada vez mais psiquicamente adoecida, utilizando de forma muito negativa a capacidade de comunicação com o outro. Com a chegada da tecnologia, ferramenta extremamente importante quando nós a utilizamos com responsabilidade para nos ajudar no aperfeiçoamento desta nossa capacidade de crescimento no campo intelectual. Infelizmente, estamos corrompendo a nossa mente, corrompendo o nosso espírito para utilizar essa ferramenta tão importante de forma tão negativa. Hoje, as palavras, os comentários maliciosos, as palavras malditas levam a todo o planeta a maldade, a corrupção, contaminando todas as mentes, fazendo com que as pessoas percam a capacidade de raciocínio, de buscar, colocar nas suas redes sociais um filtro
Hoje nós não temos a mínima responsabilidade das consequências que uma mensagem negativa pode estar levando à destruição do outro. Hoje, infelizmente, as mentes humanas produzem mensagens que são capazes de destruir as vidas humanas que acreditam piamente naquela verdade. Então, Emmanuel está nos trazendo um convite para que nós possamos estar mais atentos no orai e vigiai. Que nós possamos buscar nos ensinamentos do Cristo Jesus a consciência cósmica de que as palavras podem salvar vidas quando levadas adiante, mas infelizmente, quando não são cuidadas, elas também podem extinguir vidas. Hoje se fala da doença mental, do desequilíbrio psíquico. Infelizmente, os lares estão cada vez mais contaminados por conta destas mensagens indignas de entrar na nossa casa, mas elas entram com facilidade em nossas telas mentais através das redes sociais. Quando nós realizamos o culto do Evangelho no lar e nós pedimos para que a espiritualidade nos ajude no trabalho e limpeza do nosso ambiente doméstico, nós estamos falando de profilaxia, de limpeza do campo vibracional do interior e exterior de nosso lar. Levamos estas vibrações até o ambiente de trabalho, mas às vezes estamos com nosso campo mental aberto e contaminado por todas estas mensagens que chegam para nós, trazendo a perturbação psíquica. Para alguns que estão fragilizados, estas mensagens são verdadeiros venenos que entram em nossas telas mentais como vermes, como larvas, que corrói os nossos pensamentos, alterando as nossas vibrações psíquicas. E por que será que é tão difícil nos aliarmos aos recursos da prece, aos recursos do Evangelho, para formar esta aliança com o Cristo Jesus, a fim de trabalhar mais a nossa psique? Infelizmente, tudo aquilo que não nos dá trabalho é instrumento fácil da nossa perdição. Muitas vezes, acreditamos não ser necessário utilizar minutos do nosso dia para proferir uma prece, para buscar a leitura sadia, nos melhorando cada vez mais no campo da cultura, buscar nos recursos do Evangelho, compreender qual foi a verdadeira missão do Cristo Jesus. Mas nos tornamos invigilantes quanto ao cuidado com nós mesmos, deixando de orar e vigiar,
no campo das palavras. Muitas vezes não vigiamos que as palavras que estamos proferindo para nos comunicar com os nossos semelhantes são tão negativas e que pode trazer um desequilíbrio psíquico para nós. E desequilibrando mais ainda aquele que recebe as nossas palavras. Nos tornamos almas cebosas, produzindo energias negativas e malignas, que influenciam não só na nossa vida, mas que influenciam, às vezes, muito mais na vida do outro. E assim, nós vamos criando para nós, já que nós estamos falando de energia, e às vezes desconhecemos que somos seres cósmicos, e que estas energias negativas podem impregnar em nós como lama fétida. Nós estamos cada vez mais, através da comunicação, nos destruindo. E todas as nossas palavras têm poder e têm força. Então, quando nós nos utilizamos desta comunicação negativa, estamos construindo em torno de nós um campo eletromagnético muito negativo, capaz de nos destruir psiquicamente, capaz de destruir o campo vibracional do interior do nosso lar. E é por isso que muitas vezes as famílias se veem contaminadas por estas energias que causam tanta dor, tanto sofrimento, tanto desequilíbrio nas relações interpessoais dentro da nossa casa. Brigas, desajustes, nos tornamos pessoas desagradáveis no nosso ambiente de trabalho, porque estamos carregando conosco toda essa nuvem negativa, como utilizamos da maledicência, dos comentários negativos, da fofoca. Todas estas ferramentas negativas vão alimentando esse campo vibracional negativo. Então, nesta mensagem, Emmanuel nos deixa diversos conselhos, nos chama a atenção para que nós possamos acordar enquanto é tempo de cuidar melhor da nossa saúde mental, da nossa psique, cuidar melhor das nossas relações interpessoais, usar o poder vibrante da energia para ser o medicamento sagrado de cura da nossa saúde mental. Emmanuel nos convida a sermos mais positivos na nossa comunicação, construindo em torno de nós um campo eletromagnético satisfatório que possa trazer saúde, bem-estar, energia positiva, para que nós possamos nos alimentar dessas energias boas e sermos luz onde precisa de luz. Então, que nós estejamos mais atentos nas nossas palavras, vigiando e orando, para saber o que é produtivo para a nossa saúde mental e bloqueando todas as energias improdutivas que muitas vezes afetam
a nossa saúde mental, afeta a nossa família, afeta o nosso ambiente de trabalho e afeta a nossa saúde de uma forma geral. Então, que nós possamos utilizar desta mensagem, destes comentários, onde buscamos, através da intuição, o auxílio da espiritualidade maior, para estarmos mais conectados com a nossa essência divina, fazendo uma aliança com Jesus através da oração, filtrando as nossas palavras, filtrando as nossas redes sociais e bloqueando todas estas mensagens e energias negativas que chegam para nós de forma tão facilitada, mas cabe a nós o livre arbítrio de escolher aquilo que serve e aquilo que não serve, aquilo que edifica e aquilo que destrói. Por isso que Deus nos deu o livre arbítrio, para que a gente possa fazer melhores escolhas da administração dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e desta forma estaremos trabalhando no nosso equilíbrio psíquico-mental e desta forma também trabalhando melhor na convivência social com os nossos semelhantes. Que Deus nos abençoe, que através dessa mensagem possamos trabalhar na nossa reforma interior. E amparados por Deus e por Jesus, vibramos paz e luz para a nossa comunidade, para as nossas casas de oração. Que elas sejam sempre para nós o porto seguro, onde tragam mensagens que alimentam as necessidades do nosso espírito para alcançarmos a luz. Vamos vibrar paz e luz para a nossa família, para os nossos consanguíneos, afastando da nossa família toda maldade, toda maledicência, através da palavra positiva, a palavra curativa, a palavra que ilumina. E é chegado um momento especial, onde nós vamos, junto com a espiritualidade maior, trabalhar na limpeza do nosso ambiente doméstico, fazendo a asepsia do nosso lar, construindo um campo eletromagnético satisfatório para nós e para nossa família, que nossa casa seja um ambiente sagrado, escola de bênçãos, de paz, de companheirismo, de harmonia. Vamos vibrar pelo nosso ambiente de trabalho, pelos companheiros de jornada. E agora é chegado o momento do passe. Pedimos a Deus e a Jesus que o passe seja instrumento divino, renovador de nossas forças. Que o passe que nós recebemos seja como uma vacina sagrada, curando e nos livrando de todas as larvas, de todos os miasmas que infelizmente muitas vezes dominam as nossas telas mentais. Que o passe seja instrumento que gera paz interior, saúde, harmonia, equilíbrio, cura para todas as feridas que nós carregamos no corpo e na alma. Que a água que nós colocamos para ser imantada seja abençoada com as energias do mais alto, em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando no alimento sagrado para o nosso corpo e para o nosso espírito. E depois de tanto receber do plano maior, vamos vibrar por todos os lares, pedindo a Jesus que nos acompanhe em nossas orações e vibrações. Vamos pedindo paz e luz para todos os lares que foram desfeitos pela ganância, pela maledicência, pelos falatórios improdutivos. Que haja amor, perdão, bondade, fraternidade entre todas as famílias, para que a paz reine em nossos lares e que chegue também à coletividade.
Pedimos, Senhor, que através do passe, as nossas orações cheguem em todos os lares que padecem pela enfermidade dos seus entes queridos, que o passe seja instrumento de tratamento e de cura para os nossos irmãos. Pedimos a Deus que abençoe todos os lares hoje que sofrem pela dor do luto, que a oração seja instrumento sagrado para todas essas famílias. Pedimos a Deus que abençoe todos os lares que estão padecendo pela vulnerabilidade social, pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura, do agasalho, que sejam contemplados pela bondade humana. Pedimos a Deus pela paz no mundo, pelo fim das guerras. Vibramos pelos nossos irmãos que hoje passam pela realidade dolorosa da guerra que lhes traz a perca da moradia, do trabalho, trazendo a doença, a dor, a fome, o sofrimento. Que eles sejam alimentados pelas nossas vibrações de amor. Pedimos a Deus pela nossa pátria, pelo mandatário maior do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Pedimos a Deus pela nossa família, que haja sempre paz, amor, bondade e fraternidade entre nós, comunhão de pensamentos, produção de cadeia positiva, de energias valorosas que nós podemos colher através da oração, através da aliança que nós fazemos com o Cristo Jesus, de trabalharmos para ser luz onde há necessidade de luz. E assim, em comunhão com Cristo Jesus, ofertamos ao Pai, para encerramento do nosso Evangelho, a oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, ó Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe. E a todo este corpo celestial que veio em nossa casa trabalhar conosco na celebração de mais um culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Graças a Deus.